A donovanose, também conhecida como granula inguinal, é uma doença crônica progressiva, sexualmente transmissível, que acomete principalmente as mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, e tem como agente etiológico a bactéria Klebsiella granulomathes. Klebsiella granulomathes é uma bactéria do filo Proteobacteria, da classe Gama Proteobacteria, da ordem Enterobacterias, da família Enterobacteriaceae e do gênero Klebsiella. Esse gênero é de bactérias bacilares, ou seja, as bactérias que compõem esse gênero têm um formato de bastonetes. Essas bactérias são gram-negativas, não móveis e capsuladas. Seu nome, Klebsiella, é em homenagem ao microbiologista alemão Edwin Klebs. Essas bactérias são amplamente distribuídas na natureza, na água, no solo, em vegetais, carne, insetos e no trato gastrointestinal de diversos animais, inclusive dos humanos. São anaeróbias facultativas e a maioria das cepas podem sobreviver com e glicose como suas únicas fontes de carbono e amônia como sua única fonte de nitrogênio. Elas se multiplicam dentro de células e são subsequentemente liberadas para infectar outras após a ruptura de vácuolos intrauteroplasmáticos maduros. A doença apresenta maior prevalência nas regiões subtropicais. Ela é mais frequente em negros e adultos de 20 a 40 anos. Índia, Sudeste Asiático, Sul da África, América do Sul, Caribe e Oceania são as regiões onde os casos de donovanose são mais comuns. A transmissão da donovanose ocorre pela relação sexual desprotegida com pessoas infectadas. Por isso, recomenda-se sempre o uso de camisinhas masculinas e femininas. Sintomas da donovanose. Os sintomas incluem caroços e feridas vermelhas e sangramento fácil. Após a infecção, surge uma lesão nos órgãos genitais que lentamente se transforma em úlcera ou caroço vermelho. Essa ferida pode atingir grandes áreas, danificar a pele em volta e facilitar a infecção por outras bactérias. Como as feridas não causam dor, a procura pelo tratamento pode ocorrer tardiamente, aumentando o risco de complicações. Caracterização do DIL. Existem dois tipos, o de Mirena e o de cobre. O DIL de cobre, como o nome sugere, é uma haste revestida com este metal. Ele libera pequenas quantidades de cobre no útero, causando algumas alterações no endométrio, no muco e na motilidade das trompas. Ocorre uma reação inflamatória que não faz mal ao organismo, mas torna a região hostil ao espermatozoide. O uso do DIU de cobre tem chances bem pequenas de gravidez, como por exemplo de 0,7%. O DIU de Mirena, além de produzir reações inflamatórias no útero, possui em sua estrutura o hormônio progesterona. Esse é liberado aos poucos em uma pequena quantidade, pode ser absorvido pela corrente sanguínea, porém o hormônio restringe-se mais ao útero. Ela atua da mesma forma que o DIU de cobre, causando alterações no útero que impedem a gravidez. Além disso, de acordo com a bula do DIU de Mirena, 2/3 das mulheres que usam esse dispositivo apresentam um bloqueio de menstruação. As chances de engravidar usando esse dispositivo são de 0,2%. O tratamento para a donovanose é feito de acordo com a orientação médica, sendo normalmente recomendada o uso de antibióticos como os descritos abaixo. No caso das lesões mais extensas, pode ser recomendada a remoção por meio da cirurgia. Além disso, durante e pós o tratamento, é importante realizar exames periódicos para que se possa verificar como o organismo está reagindo ao tratamento e se as bactérias estão conseguindo ser eliminadas. É indicado também que a pessoa que está em tratamento não tenha relações sexuais, até que não sejam identificadas bactérias, para evitar o possível contágio de outras pessoas. É importante salientar que a escolha do antibiótico e o tempo de uso deve ser indicado pelo médico, não sendo indicado o consumo de antibióticos sem a orientação do médico responsável.
Os anticoncepcionais denominados DIU são artefatos de polietileno aos quais podem ser adicionados cobre e hormônios, que são inseridos na cavidade uterina exercendo sua função contraceptiva. Atuam impedindo a fecundação, tornando difícil a passagem de espermatozoides pelo retrato reprodutivo feminino. Pós e contras da instalação do DIU. Pode permanecer no lugar por até 5 ou 10 anos, de acordo com o tipo, mas pode ser tirado a qualquer momento. Com taxa de 99%, é um dos métodos contraceptivos mais eficazes. Adequado para mulheres que estejam em meio contraceptivo reversível, de longa duração por até 5 ou 10 anos e querem evitar esquemas de controle diário, semanal ou mensal. Não interrompe o sexo. Não é afetado por outras medicações. Pode ser uma alternativa às mulheres. O uso do hormônio é contraindicado. Pode ser usado durante a amamentação. Fertilidade retorna a níveis anteriores depois da retiração do DIU de cobre. Requer assistência de um profissional na área de saúde treinado para colocar a remoção. Pode causar cólicas ou sangramento irregular. Algumas mulheres apresentam a cefaleia e sensibilidade pós-colocação do DIU de cobre. Apesar de raro, pode ocorrer infecção de inserção, expulsão e perfuração uterina. Não protege contra infecção por HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmitíveis, DSTs. Pode tornar o fluxo menstrual mais intenso. O DIU de cobre pode ser adquirido em qualquer farmácia por R$ 70 a R$ 100. O preço da sua colocação pode ser de até R$ 600, dependendo do médico. Entretanto, o DIU de cobre é oferecido de graça pelo SUS em maternidades e unidades básicas de saúde, para as mulheres no pós-parto ou no pós-abortamento.